Eu queria pedir para a igreja se colocar sobre os vossos pés. Aleluia. Enaltecendo e glorificando aquele que é digno de honra, glória, majestade e tem total poder. Amém, queridos? Abre a tua Bíblia comigo nessa noite, na carta aos Romanos, capítulo de número 11, verso de número 29. Glória a Deus. A minha Bíblia é um pouquinho diferente da de vocês, porque hoje eu estou com a Bíblia de linguagem atual, tá? Mas é a mesma coisa, só muda os sentidos da palavra. Então é Romanos, capítulo 11, verso de número 29. Glória a Deus. Eu vou tentar ser bem calminha para entregar o que o Senhor falou no meu coração. Amém? Glória a Deus. Todo mundo achou? Todo mundo? Diz assim a poderosa e infalível palavra do Senhor. Preste atenção. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Eu vou repetir para ficar gravado na tua mente e na tábua do teu coração. Livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo de número 11, verso de número 29 diz: porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Amém? Amém, igreja? Acho que o povo foi arrebatado e eu fiquei. Glória a Deus. Ainda não tome seu assento. Eu quero que você fale para esse irmão, para essa irmã mais bonita e mais bonito que está do teu lado nessa noite. Fala para ele qual o nível do teu chamado. Ah, mais uma vez. Qual o nível do teu chamado? Nós vamos aprender hoje. Aleluia. Pode tomar teu assento, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade a qual só papai dá, não é verdade? Só o Senhor trabalha, só o Senhor dá, só o Senhor faz. Louvo a Ele por ter me dado essa oportunidade nesta noite. Querido, vou tentar ser bem calma para que vocês entendam. Hoje, a partir dessa palavra a qual nós acabamos de ler, vai mostrar que Deus, Ele não falha. Deus, Ele não erra. Porque muitas das vezes, todos nós, pensamos conosco mesmo. Eu acho que eu não tenho chamada, não é assim? Eu já falei isso lá atrás. Eu acho que eu não sirvo para nada. Eu acho que ninguém me vê. Eu acho que eu não tenho nada para poder compartilhar de bom. Mas deixa eu te falar uma coisa. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você nessa noite que o Senhor, Ele não erra. Ele não muda. Quando Ele faz a escolha, Ele garante ponto. O que pode estar acontecendo na vida de algumas pessoas é de fato não ainda compreender a chamada para cumprir o propósito. Mas diga para quem está do teu lado nessa noite: esta é a noite. Diga: esta é a noite que você vai entender qual é o teu chamado.
ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Relacionamento. A primeira coisa que eu preciso entender acerca de um chamado é criar um relacionamento. Porque observe bem, ninguém entra na tua vida como amigo, como marido, como esposa, ou como qualquer coisa que o Senhor coloque na tua vida, sem se apresentar, sem se comunicar. Então a primeira coisa que eu entendo por meio de um chamado é um relacionamento com Deus. Eu preciso entender quem fala comigo. Ainda em cima do primeiro nível, aleluia, do chamado, que é ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus também significa estar pronto para exercer o que Ele quer de mim. Então a Bíblia vai dizer no livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso de número 10, que então veio o Senhor e disse: fala, porque o teu servo te ouve. Para quem entende e quem já meditou no texto de 1 Samuel, vai entender que quem estava falando aqui era o profeta Samuel, ainda criança. Observe que Samuel vai ouvir por 3 vezes, diga comigo, 3 vezes. Mas ele não vai conseguir discernir quem está falando com ele. A Bíblia vai dizer que ele vai 3 vezes ao quarto do profeta Eli. E ele diz: Senhor, tu me chamaste? Não, meu filho. Vai se deitar, eu não chamei coisa nenhuma. Senhor, o Senhor me chamou pela segunda vez? Não, meu filho. Vai deitar. Isso não é hora para estar me perturbando, Samuel. Pela terceira vez, Samuel volta até Eli e diz: Senhor, tu me chamaste. Eli vai entender que aquela chamada ou aquela voz não é de qualquer pessoa, é do Todo-Poderoso. Sabe o que eu começo a entender aqui? Talvez o Senhor já te chamou para uma grande jornada, só que você ainda não tem discernimento para ouvir e entender que quem fala contigo não é o diabo, quem fala contigo não é o amigo, mas quem fala com o Senhor por você é o Deus Todo-Poderoso que te chamou, aleluia, e não erra. Observe que o menino, por ser menino, não consegue discernir, Letícia, aleluia, a voz de quem chama. Mas instruído por alguém que já ouviu, instruído por alguém que já teve um tete-a-tete, vai dizer para ele: Samuel, quando tu ouvir a voz de novo, tu vai dizer: fala, porque o teu servo te ouve. Pastora, o que significa fala, porque o teu servo te ouve? Aleluia. Não é simplesmente de uma conversa aleatória, não, queridos. Fala, Senhor, reconhecendo que Ele é Senhor, porque o teu servo, que não entende nada, mas está na brecha para fazer a tua vontade, te ouve. Pode falar. Pode falar. Porque o teu servo ou a tua serva que me ouve nessa noite, aleluia, te ouve. Então a primeira coisa que eu vou entender de um chamado é que eu preciso criar um relacionamento. Eu preciso ouvir e discernir a voz de quem me chama. E eu preciso estar disposto a viver em prol do chamado. Fala pro teu irmão que está do teu lado com essa carinha de orgulho. Fala, você está disposto, meu querido? Você está disposta, minha querida, a viver em prol do chamado? Samuel vai dizer: fala, porque teu servo te ouve, disposto a obedecer e fazer o que tu mandar. Pronto.
nível é esse. Aleluia. É o nível de permanecer em meio à tribulação. É o nível de permanecer quando tu acha que as coisas vão fluir e ele vai dizer volta, porque tu ainda não foi aprovado. O segundo nível é doloroso, mas tem efeito, Vitória. Se eu for falar para vocês dos níveis que eu já vivenciei com Deus, e tem dia que eu pergunto a ele, pai, esse nível não acaba não? Esse ciclo não vai embora não? Quando é que vai chegar? Para me poder ficar em uma piscininha tirando uma ondinha, mas não é você buscar não, é porque eu preciso, igreja. Aleluia! Eita! As dores é intensa! Glória a Deus! É permanecer em meio às dificuldades. Olha o que vai dizer no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15 e 16. Eu quero que você entenda. Disse o Senhor a Ananias, o profeta: vá, porque este é para mim um vaso escolhido. É essa parte todo mundo quer. Essa parte todo mundo quer, dizendo assim: vem, que você é um escolhido precioso do Senhor. É? Então vem. Vai chegar no 16. Esse vaso é escolhido e precioso para mim. Aí, verso de número 16. Eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer. Eu lhe mostrarei. O Senhor falando para Ananias a respeito de Saulo. Eu escolhi. É vaso valoroso? É. Mas eu vou mostrar para ele o quanto ele vai ter que padecer por amor a mim. Aleluia. Porque o chamado, igreja, pode até parecer bonito. O chamado pode até parecer que você é o maior no meio dos mamambão. Para quem ainda não compreendeu. Porque para quem compreende, entende que chamado é estar disposto a servir. Pastora, como é que a senhora me diz isso? Eu aprendo com meu mestre Jesus. Se usurpou de toda a sua glória, deixou o céu, habitou entre os homens e foi o menor. Chamado. Pastor Edivaldo falou esses dias, quando Jesus foi ao encontro da mulher samaritana, os discípulos chegam com comida porque todos estavam com fome. E quando os discípulos falam para ele: Senhor, tu não vais comer? Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: a minha fome é obedecer à voz do meu Pai. A minha fome é fazer conforme Ele me ordenou. A minha fome é estar debaixo de obediência, servindo a Ele com total amor.
eu desconheço, igreja. Um evangelho que não causa ferida. Eu desconheço, meditando na palavra, um evangelho que não vai me causar dor. Nós não somos melhores do que o nosso mestre Jesus. Ele padeceu, ele sofreu. Aqueles para quem ele veio foi o que os humilhou e os que o rejeitou. Eu desconheço um evangelho que só profetiza bênção, quando na verdade o que Deus promete para mim e para você é vida eterna, é coroa de justiça. Qual foi o dia que ele disse: vem até a mim, que eu vou te dar um camaro? Nunca! Ele disse, aleluia, vinde até a mim. Todos os que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Mas calma aí, vai ser facinho não, Rafael. Tomai de mim o meu jugo, que é suave e leve. Vou repetir para você entender. Ele disse: tomai de mim. Ele dizendo para mim e para você nessa noite: toma de mim, porque eu sei o quanto você suporta. Toma de mim, porque eu sei até onde tu consegue. Toma de mim, aleluia, porque eu te dou na medida. Toma de mim, porque quando tu não suporta, eu levanto alguém para te ajudar. Toma de mim. Não falou assim: vem para mim porque vai ser uma oba. Não é assim. O evangelho que propaga bênçãos sem medidas é um evangelho fingido, igreja. E nós não podemos nos calar diante dos fatos. Não podemos nos calar diante das situações que têm acontecido. Eu nunca vi isso, pastor Edivaldo e pastor Nilson, pastor que não se relaciona. Eu nunca vi isso, pastor que não sabe o nome das ovelhas. Eu nunca vi isso, pastor não se preocupa com as ovelhas. Mas hoje em dia tem. Prega no palco e sai pela porta do próprio palco. Pessoas glorificando com fome e eles saindo com o bolso cheio de dinheiro. E pessoas, aleluia, sendo desapercebidas. Por quê? Porque não medita na palavra fiel e verdadeira. É por isso que nós levamos as marcas de Cristo no nosso corpo. É necessário ser forjado. É necessário nascer outra vez. Da onde, pastora? Do Espírito, do fluir do Espírito. E nascer do fluir do Espírito, igreja, é abandonar pecado, mentira, dissensões, disse-me-disse, língua mentirosa, pés que se apressam para fazer o mal. É necessário abandonar tudo que te aprisiona para viver uma vida íntegra com Ele. É o preço do chamado. Eu me lembro de quando o Senhor faz a promessa a Abraão. E ele disse: Abraão, eu vou te dar um filho. Passa-se o tempo, Sara desesperada vai tentar resolver o problema para Deus. Olha como que o ser humano é. Aí o menino a quem nasce, Ismael, não é o menino da promessa, porque o Senhor, Ele sabe a quem Ele dá. Diga para quem está do teu lado: Ele sabe a quem dá. Ele sabe a quem chama. Ele sabe quem suporta. Aí Sara entra no cenário para tentar bagunçar o projeto de Deus. Mas quem está falando não é qualquer um. Pastora Juliana falha. Pastora Juliana erra. Mas quem prometeu, ele não erra, ele não falha, ele não muda. Ele é imutável, igreja. Então passa-se o tempo e Abraão e Sara concebem Isaac, que é o filho da promessa. Só que aqui acontece uma coisa tremenda. O que, pastora? O que acontece aqui é que enquanto Abraão e Sara
estavam buscando. Mas quando a promessa se cumpre, o que acontece, igreja? Nós nos desfalecemos, queremos aproveitar a bênção. Aleluia. Aí Deus olha lá de cima. A Bíblia não diz isso, eu que estou falando. Deus, Senhor, olha lá de cima e diz: ué, estou me sentindo traído. Sara e Abraão me clamou tanto pela bênção. Eu dei a bênção a ele. Agora eles não querem mais me buscar. Agora não querem mais sacrificar. Querem ficar em busca da bênção de Isaac. Então espera só. Porque eu sou Deus que toma a promessa, mas também provo que está no coração. Provo o que está no coração. Observe que o que está no coração de Abraão é gratidão de fato, igreja. Não é à toa que ele é o pai da fé. Só que o que eu estou falando aqui é que no nível do chamado vai ter bênção que vai tentar nos paralisar, achando que até ali acabou. Só que quem é o dono da bênção está cuidando, protegendo, mas ele também quer a bênção. Ele vai dizer assim: Abraão, tu só quer ficar com Isaac, né? Faz o seguinte: tu vai levar o menino e vai sacrificar para mim. Observe que o que está no coração desse homem é fidelidade, porque ele não murmura contra Deus. Mas imagine eu e você, se o Senhor nos pedisse o nosso filho hoje, nós daria? Mentira! Ninguém dá. Ninguém quer perder os seus filhos. Mas o amor, o temor, o chamado de Abraão estava na disposição de acontecer de perder o seu filho, a tanto que ele esperou, porque ele sabe que a promessa ainda continuaria de pé. Segundo nível do chamado é perder o que não queremos perder. Segundo nível do chamado é permanecer onde eu não quero permanecer. Segundo nível do chamado é continuar quando tudo vai mal, mas eu ainda tenho a esperança que algo bom vai acontecer. Então nessa noite você está proibido de desistir do chamado que Deus tem sobre a tua vida. Amém, queridos? Nível de número 3. Aleluia. Reagindo ao chamado. Aleluia. Observe que no primeiro chamado eu preciso criar um convívio. Eu preciso criar uma intimidade. Primeiro, eu preciso ter. Segundo, eu vou ser provado para ser aprovado no que Deus quer para a minha vida. Terceiro, eu vou reagir ao que o Senhor tem para fazer na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que no livro de Atos, capítulo 2, o Senhor disse: não saiam de Jerusalém até que do alto
nível eu ouço, não entendo, obedeço para aprender. No segundo nível eu sou testada para ser aprovada pelas mãos do Senhor. No terceiro nível, aleluia, eu tenho que colocar em prática o que eu aprendi ao longo da caminhada. Você não entendeu? Primeiro nível, eu crio relacionamento. Segundo nível, eu sou provada para ser aprovada. Terceiro nível, eu reajo a tudo que eu aprendi. A palavra do Senhor vai dizer que o homem prudente é todo aquele, ele não especifica, ele está dizendo todo homem que edifica a sua casa sobre a rocha, esse é prudente. Por quê? Passou do nível 2, aleluia. Veio os ventos, a tempestade, as correntes bateu, mas não levou a casa. Prudente, elevou o nível. E o insensato, pastora, é todo aquele que olha para a prova e só consegue ver prova e deixa a confiança do teu pai, aleluia, de lado e quer fazer do teu modo, está se quebrando, está se frustrando, não está vendo nada acontecer porque é teimoso, porque é teimosa, porque é orgulhoso, porque é orgulhosa. Porque do jeito que tu chegou até a presença do Senhor, tu já não tem mais. Você já não está mais. Alguma coisa você levou. Porque tu é casa prudente e fortificada na rocha, que é Jesus. Tu não é insensato, não é insensata para querer levantar edifício com pressa. E quando vem a primeira prova, tu desiste, tu dá as costas, tu blasfema, tu diz que Deus te abandonou, tu diz que Deus te vê, porque não consegue ver com os olhos da fé. O terceiro nível é o reage. Diga comigo, reage. Reage! Ai, reage! Porque Ele conta contigo e não abre mão de você. Chamado paralisado não é porque Deus errou, é porque você não quer. Vou repetir. Chamado parado não é porque Deus errou, é porque você não quer. 3 anos na presença, não aprendeu nada. 5 anos na presença, não aprendeu nada. 10 anos na presença, 1 década, não aprendeu nada. Mas se tocar uma musiquinha nova, tu aprende rapidinho, não é? Balança o pezinho e se não vigiar, começa a entrar. É porque evangelho é diferente de mundo. O mundo não te ensina, porque não te ama e não está nem aí para onde tu vai. Mas evangelho é a graça, favor imerecido, que se preocupa com você, que cresceu você no ventre da tua mãe,
varria a igreja. Ela era alguém que tinha boas obras em seu coração. Mas calma, não vamos confundir as coisas. Essa mulher fazia porque de fato ela tinha compaixão das pessoas que estavam do seu lado. Dorcas não costurava uma roupa para os órfãos e para as viúvas para tirar uma selfie. Olha o que eu estou fazendo. Dorcas não estava procurando status. Dorcas estavam dizendo com as suas boas obras: eu sei que certamente partirei, mas alguma coisa eu vou construir. Me perdoe a expressão, mas é a palavra. Tem gente que entra dentro da igreja, vai embora, e eu te pergunto: pelo menos dá para sentir falta? A não ser os pastores, porque a gente sente. Tem gente que parece que nunca esteve e questiona Deus por quê. Mas nessa noite eu venho te dizer o que você tem construído para dentro da casa do Senhor e para vidas que virão. Diácono Rafael falou assim nesse dia, eu chorei muito, porque eu amo o hino da harpa, é algo que está petrificado dentro de mim. É palavra de Deus, é adoração viva. E tem gente dizendo que é coisa de velho. É aleluia, porque você não entende nada do reino. Diácono Rafael falou: um dia essa igreja não vai mais estar com a porta aberta, mas quem vier vai lembrar que pastora Juliana cantava em todo o culto o hino da harpa, construindo algo para alguém que vai vir depois de mim. Talvez, aleluia, você entra e sai e ninguém consegue te enxergar. E a pergunta que eu te faço é: o que você tem construído na casa do Senhor? Evangelho não é somente vir. Evangelho é constância, é construção, é estar, é perseverar, é fazer, é construir e deixar legado. Já vou terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para esse irmão que está do teu lado qual é o legado que você quer deixar. Dorcas, ó, cheia de boas obras, não queria nada em troca. A palavra do Senhor não revela, mas pelo que a gente entende, é que ela tirava do seu bolso para poder abençoar a quem não tinha. Ei, você sabe por que Deus tem te abençoado? É para você lembrar de alguém que precisa mais do que você, tá? Não fique endurecendo o coração com avareza, não, porque isso não é de Deus, não. É coisa, vai ficar na terra. Tu tem que construir para ir para lá. Porque no céu ou no inferno não vai levar a vitória. Vai ficar, é coisa, vai ficar. Tem gente sendo muito abençoado, mas tem pensado só em si. Tem gente sendo muito abençoado, mas não faz pelo próximo que fazem por você. Aonde está teu coração? Qual é a construção que tu quer deixar para as outras gerações? Nível número 4, e eu termino. O legado, que é o que eu falei, e a recompensa. Aleluia. Observe que a palavra do Senhor vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Fiz o melhor que pude. Apóstolo Paulo falando. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim. Conservei a fé. E agora está afirmando, me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos que esperam com amor a sua vida. Essa é a recompensa de quem trabalha e de quem faz para a obra do Senhor.
Você é próspero, você tem vida, você tem saúde, você tem família, você tem amor, você tem alimento, você tem roupa, tudo dentro da possibilidade. Para de achar que vai para dentro da igreja e Deus vai te dar. Não, Ele vai forjar caráter, Ele vai te ensinar, Ele vai quebrantar, Ele vai fazer você ser dependente dEle. E o que você está construindo aqui na terra é para recompensa no céu. Mateus capítulo 25, verso 1 diz: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É isso que você espera receber no último dia? É isso que você, Diaconisa já lhe pregou aqui sobre isso. É isso que você espera receber do Senhor no último dia? Entra, servo bom e fiel. Quem é, pastora, servo bom e fiel? É quem permanece, é quem acredita, é quem permite ser moldado, é quem quebra o ego, aleluia, o ego, é quem está disposto a deixar para trás a vida antiga para viver o novo de Deus. É todo aquele que está disposto a viver por Ele, por meio dEle, na dependência dEle. Se tem servo bom e fiel aqui nessa noite, glorifique e exalta o santo nome do Senhor. Senão a igreja vai pensar que você é servo mal, não é não? Servo bom, em nome de Jesus, tá? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu termino. Seja fiel ao propósito de Deus, vivendo para impactar vidas e glorificar o reino. Você entendeu? Seja fiel ao propósito de Deus para impactar vida e glorificar o reino de Deus. É aqui no final da tua jornada que você vai entender todo o sentido da vida, pastor Edvaldo. Por que eu fui plantado naquele ministério dentro? Por que o Senhor me colocou lá quando era só um quartinho? Porque o Senhor me colocou e me fez ouvir aquelas palavras dolorosas, aleluia. É para você entender que você foi plantado para gerar. É para você entender, louvado seja o nome do Senhor, que quem estava te observando, estava crescendo, estava dando vida, estava frutificando, porque olhava para você como um espelho. A tua vida não é qualquer coisa. A tua vida é para impactar vidas e glorificar teu reino. Eu acho que você não entendeu. A tua vida é para edificar vidas e glorificar o reino. Talvez alguns aqui possam ter nascido na igreja, mas muitos não. Muitos bebiam, traficavam, se prostituía, dava vexame, dançava na boquinha da garrafa. Na boquinha da garrafa ninguém tem vergonha. Aí te glorificar tem. Pelo amor de Deus, glorifica porque é pro reino. Eu estou dizendo que a igreja, você que me ouve aí do outro lado no YouTube, a igreja não é lugar pra gente boa não, nunca foi. A igreja é pra quem não valia nada, é pra quem não presta, é pra quem caiu, difamou, matou, roubou. Mas Deus é Deus que dá segunda chance. Quem era nós, aleluia, se não fosse a misericórdia? E é por isso que eu não posso julgar ninguém. O próprio Jesus disse: vinde, mas não permanecer. Não permanecer. Vim cheio de lama e carrapicho é uma coisa, mas já que veio, pastor Edvaldo, permita ser tratado, permita ser arrancado os carrapichos.